Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa, nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e em São José. Vamos aos destaques dessa edição? O número de atendimentos de doenças e transtornos mentais na rede pública cresceu 60% entre janeiro e novembro de 2024 no Vale do Paraíba. Eventos climáticos extremos devem provocar impactos no preço do café. Em 2024, a alta foi de 40%. Reajuste na aposentadoria. Aposentados e pensionistas do INSS começam 2025 com aumento de 4,77% no valor do benefício. Seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa. Vamos abrir esta edição com um balanço da sessão realizada nesta quinta-feira. Em sessão realizada nesta quinta-feira, os vereadores aprovaram 2 projetos de lei e 2 de resolução. O PL, encaminhado pela Prefeitura, que recebeu votação unânime, revoga a lei que ratificou o protocolo de interesses firmado entre municípios brasileiros para a aquisição de vacinas contra a pandemia de coronavírus, além de medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. A partir desta lei, São José dos Campos passou a fazer parte do consórcio Conectar, mas no contexto atual, a Prefeitura considera desnecessária a permanência no grupo. 3 projetos aprovados são de autoria da mesa diretora da Câmara, entre eles o que altera o regimento interno da Câmara Municipal, incluindo entre as competências privativas do presidente o arquivamento de propostas quando houver outra com o mesmo conteúdo ou objetivo. A resolução também cria um capítulo específico para as moções, que deixam de ser submetidas à votação, modifica regras quanto ao adiamento da discussão de propostas e revoga os artigos relacionados à tribuna livre. Além disso, em caso de recurso contra ato do presidente, a tramitação fica condicionada ao parecer da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos sobre sua admissibilidade. Durante a sessão, também foi incluído na pauta o projeto de resolução que adequa atribuições de órgãos internos da Câmara e cria e extingue cargos e funções gratificadas. E o PL que fixa vencimentos de cargos de provimento em comissão e gratificação de funções gratificadas do Legislativo. As sessões de Câmara acontecem às terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Agora vamos falar sobre a 19ª legislatura da Câmara Municipal, que começou neste ano de 2025 e segue até dezembro de 2028. E o que é legislatura? É esse período em que os parlamentares exercem o mandato, que no caso são 4 anos. E nós preparamos um material para você saber quem são os 21 vereadores e vereadoras dessa legislatura. Nesta nova legislatura, a composição da Câmara ficou da seguinte maneira. O PSD tem 6 parlamentares, Cláudio Apolinário, Fabião Zagueiro, Marcão da Academia, Rafael Pascucci, Roberto do Eleven e Zé Luiz. Já a bancada do PL é composta por 5 vereadores, Lino Bispo, Roberto Chagas, Sena, Sérgio Camargo e Tomás Henrique. O PT está representado na casa com 2 vereadoras, Amélia Naomi e Juliana Fraga. PSDB também tem 2 cadeiras com Fernando Petiti e Sidney Campos. O PRD tem 2 representantes na Câmara, Gilson Campos e Marcelo Garcia. O representante do Cidadania no Legislativo Municipal é o vereador Carlos Abranches. O União Brasil tem 1 parlamentar na casa, Renato Santiago. Já o parlamentar do Republicanos é o vereador Milton Vieira Filho. E o Partido Progressistas tem 1 cadeira ocupada pelo vereador Rogério da Acazem. E o governo federal prevê pagar neste mês de fevereiro a primeira poupança do pé de meia para alunos que concluíram o ensino médio. O valor será de R$1.000, mais uma parcela extra de R$200 para quem prestou o Enem. O programa foi lançado no final de 2023 para incentivar a conclusão dos estudos e reduzir a evasão escolar. Samela, estudante do 2º ano do ensino médio, tem ficado mais motivada para ir à escola. Isso porque ela recebe ajuda financeira do programa Pé de Meia, do governo federal, um incentivo para frequentar as aulas e se dedicar aos estudos. É um bom incentivo para a gente ter maior frequência, a gente também fica mais motivada a estudar.
E o benefício tem permitido Samela sonhar com o futuro. Com o dinheiro, ela pensa em investir em cursos profissionalizantes e preparatório para o Enem. Eu vou investir na minha faculdade, né? Nem todos onde a gente passa no Enem é 100%, né? Aí o valor vai ajudar bastante. O Pé de Meia beneficia quase 4 milhões de estudantes em todo o país. O Programa de Incentivo Financeiro Educacional é voltado para alunos matriculados no ensino médio que fazem parte do CadÚnico. Por meio desse cartão, os estudantes recebem R$ 200 por mês, mas R$ 1.000 ao final de cada ano concluído. O benefício funciona como uma espécie de poupança e incentiva a permanência estudantil. Primeiro, é um incentivo muito grande para ele construir o seu futuro. Além disso, combinado com o ProUni, né, que usa a nota do Enem para que você possa ter vagas em universidades privadas, se você não passar numa federal ou numa estadual, ou se você tiver desejo de cursar uma particular, e o FIES, né, que é o financiamento do ensino superior, que ambos já existiam, mas que vão complementar essa possibilidade desse jovem continuar a estudar. O Pé de Meia exige frequência mínima de 80% para conceder o benefício para o aluno. Com isso, a expectativa do governo é alterar os dados da evasão escolar no país. De acordo com o censo de 2023, o ensino médio é a etapa com maior taxa de evasão, chegando a 6%. Segundo esta assistente social, as populações vulneráveis são as mais apontadas nos indicadores de abandono escolar. A gente sabe, né, a situação do jovem hoje que tem uma família cadastrada no cadastro único, que são os jovens que estão, né, dentro desse critério para essa verba, são de extrema vulnerabilidade, né, de diversos níveis. Então, essa renda ela vem para contribuir para a alimentação ou para o vale de transporte, por exemplo, são alunos que trabalham, né, então eles têm uma dificuldade de continuar, né, de manter. E se você conversar com muitos jovens, eles querem, né, eles querem concluir, eles querem terminar. Outra meta do programa é reduzir as desigualdades na educação. A contrapartida financeira promove mais equidade para alunos carentes e, de acordo com especialistas, incentiva a construção de um futuro melhor para esses jovens. Eu também estou trabalhando na noção de protagonismo jovem, de que ele será o construtor do seu futuro. Se a gente associa essa medida com outras medidas que não são estritamente financeiras, que são a valorização profissional do professor, a formação melhor, a escola em tempo integral, a gente caminha na direção de combater as desigualdades. Com o benefício, a Samela se sente mais motivada. Já usou o recurso para comprar roupas para ir à escola e ajuda até na merenda. Hoje sonha com o futuro na universidade e aprendeu que é preciso investir nos estudos. Eu estava pensando em fazer um curso de administração, né? Aí eu estava vendo uns cursos, ainda não comecei a fazer, mas eu pretendo em breve começar a fazer um curso. Agora vamos falar de aposentadoria. Aposentados e pensionistas do INSS começam 2025 com um reajuste de 4,77% no valor dos benefícios. Apesar do aumento, muitos seguem no mercado de trabalho para complementar a renda. Alexandre sempre trabalhou com manutenção de computadores. Há cerca de 10 anos está aposentado, mas segue ativo no mercado. Se dependesse só da aposentadoria, passaria dificuldades. A aposentadoria hoje, se você pensar que é baseado no salário mínimo, né? Entendeu? Então não é suficiente hoje. O salário mínimo mesmo é muito baixo. Se você levar em conta hoje o padrão que a pessoa tem que manter, alimentação básica, medicamento, né, que nessa fase você costuma gastar muito com medicamento, né? A realidade de Alexandre é comum entre os beneficiários do INSS. Para o presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo, ainda existe uma parcela grande de segurados que dependem do trabalho para pagar as contas de casa. E aquele sonho de curtir a vida na velhice é deixado de lado. Os aposentados não fazem um pé de meia pensando na aposentadoria no futuro.
Eles aposentam, simplesmente falam para a esposa, olha, vamos viajar, conhecer o Brasil. E descobre que se eles forem viajar e conhecer o Brasil, eles não conseguem voltar porque não tem dinheiro. Então o desafio básico hoje é conseguir vaga de trabalho novamente, voltar ao mercado de trabalho. E é uma competição até desleal, num certo aspecto, porque eles vão competir com a juventude que também está procurando serviço. E há muitos desempregados no Brasil. Desde janeiro, o piso da aposentadoria no Brasil teve reajuste de 7,5% para os beneficiários que recebem um salário mínimo. O valor passou de R$ 1.412 para R$ 1.518. Já aqueles que ganham acima do piso, o aumento foi de 4,77%. Essa advogada explica como é feito o cálculo do reajuste e por que a alta não devolve o poder de compra. Nos últimos 5 anos, 2020, 2021 e 2022, a inflação, que é feita pela análise pelo IPCA, ela foi superior ao INPC, que é o reajuste que é feito para fazer as aposentadorias. Só que 23 e 24, o INPC ele foi menor que o IPCA, que é a inflação. Tá? Então, por conta disso, acabou por prejudicando o reajuste das aposentadorias no Brasil. Segundo dados do Serasa, 6 a cada 10 pessoas precisam continuar trabalhando após a aposentadoria para complementar a renda. Além disso, 60% dos entrevistados contam que não conseguem manter o mesmo padrão de vida com o valor que recebem de aposentadoria. Infelizmente, o impacto vai diretamente no poder de compra, porque ele aposenta com um valor de R$ 5.000 e se o INPC for sempre menor que a inflação, vai tendo uma diminuição no valor desse benefício e muitos reclamam, querem fazer a revisão, porque ficam frustrados de ver o valor da aposentadoria diminuindo. Então, isso vai afeta diretamente a economia e o seu poder de compra. E aí, por conta disso, para manter um padrão, ele tem que continuar ou voltar para o mercado de trabalho. Essa realidade mostra o tamanho do desafio que o país enfrenta quando o assunto é aposentadoria. Para os especialistas, o cenário pode ficar ainda mais complicado com o aumento da expectativa de vida da população. Por isso, a importância de pensar em novos modelos para o sistema previdenciário. Nós temos que buscar recuperar os direitos que nos foram tirados. Por exemplo, um dos direitos que foram tirados, nós tínhamos dentro da Previdência Social Caixa Previdenciário. Hoje passou para a Receita Federal. Hoje não sabemos mais quanto entra de dinheiro. Sabemos também que só aquilo que as empresas recolhem da folha de pagamento dos funcionários dela é insuficiente. Por isso tem que se criar um fundo previdenciário. Para tentar driblar as dificuldades de manter o padrão de vida com a aposentadoria, a palavra de ordem é planejamento. Saber poupar, investir e conhecer bem o orçamento familiar pode ser a garantia de um futuro mais tranquilo. Fazer o planejamento previdenciário financeiro, porque a partir dali você vai saber o valor exato da sua aposentadoria, sem dúvida nenhuma, e poder se programar para ter uma aposentadoria tranquila, né? Até porque com a velhice o valor do convênio aumenta, gastos com remédios, então não dá para viver só do INSS. Então o importante é fazer o planejamento para ter outras fontes de renda futuramente. E falando em aposentadoria, a prova de vida do INSS é um procedimento feito para comprovar que aposentados e pensionistas que recebem um benefício estão vivos. Algumas informações falsas circulam na internet e estão gerando dúvidas como: será que é preciso ir até uma agência? Algum funcionário do Instituto vem até minha casa? Se isso não for feito, posso ter o benefício bloqueado? Preparamos uma reportagem para responder essas perguntas. O Brasil tem cerca de 40 milhões de beneficiários do INSS. E as pessoas que recebem benefícios de longa duração, como as aposentadorias e pensões, precisam realizar anualmente a prova de vida. A prova de vida ela é uma obrigação legal do Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS, de realmente confirmar se os seus beneficiários estão vivos. E aí, quando a gente fala em beneficiários, são os recebedores de pensão, os benefícios assistenciais, os aposentados. A exigência da prova de vida começou em 1991 e até 2023 as pessoas deveriam comparecer pessoalmente na agência bancária que recebiam o benefício para garantir a continuidade do pagamento. Mas a partir do ano passado, o INSS adotou um novo sistema para a comprovação. Consiste em verificar algumas interações sociais desta pessoa por meio do cruzamento de dados.
Então, por exemplo, se a pessoa votou, se a pessoa veio fazer uma perícia médica, se a pessoa fez um empréstimo consignado utilizando a biometria, se ela saca o seu benefício também com biometria, são interações sociais que já demonstram que a pessoa está viva. Então, essa é uma forma que o INSS passou a adotar até para facilitar a vida dos beneficiários. Com o novo sistema, a prova de vida se tornou quase que automática, caso as interações aconteçam, o que tornou mais difícil o bloqueio de aposentadorias por falta de comprovação de vida. Segundo o INSS, das quase 37 milhões de pessoas elegíveis à prova de vida em 2024, cerca de 34,6 milhões tiveram os dados atualizados por meio do cruzamento de informações. Mas isso não significa a suspensão imediata dos pouco mais de 2 milhões de beneficiários que não tiveram a atualização. Uma portaria do governo federal, publicada em janeiro, impediu o bloqueio de pagamento desses usuários por pelo menos 180 dias. Para quê? Para que o governo ele possa, então, verificar outras formas de convênio para obter essas informações. Então, ele está melhorando o sistema, justamente para que as pessoas não precisem comparecer pessoalmente no INSS ou no banco. Tá? Então, justamente essa portaria só foi para tranquilizar a população e se porventura eles sentirem que não foi o suficiente, a própria portaria fala que pode haver uma prorrogação de mais 6 meses. O INSS também alertou sobre uma onda de notícias falsas para a exigência da prova de vida e sobre possíveis golpes. O INSS jamais vai ligar para o segurado. Ele não comparece pessoalmente. Jamais você deve passar para ninguém a sua senha ou os seus dados pessoais. Por quê? Porque como que eu sei se eu tenho ou não que fazer a minha prova de vida, caso não ache de forma automática? Você pode ligar no 135, você pode verificar no próprio aplicativo, tem um íconezinho escrito prova de vida. Você está em dúvida? Então atualiza os seus dados. Então, atenção às orientações, principalmente para os idosos acamados. Nesse sentido, o cuidado também vale para algumas situações que não são realizadas pelo INSS. O que a gente também sempre recomenda, se é um idoso que ele está acamado, ele está restrito ao leito, ou ele tem dificuldade de locomoção, é importante que o familiar, né, mais próximo ali, que está no dia a dia deste familiar, que ele se cadastre como procurador. Certo? Então, para isso, existe um serviço que pode ser solicitado pela Central 135 ou pelo meu INSS, né, de cadastro de procurador, em que esta pessoa vai juntar os documentos dele e do beneficiário, mais um atestado confirmando que a pessoa tem dificuldade de se locomover e uma procuração que o INSS tem um modelinho ou em cartório, se tiver uma procuração pública, né? E aí faz esse pedido. Então, este procurador passa a representar esse beneficiário para fins de prova de vida. A seguir, vamos falar sobre prematuridade e saúde mental dos pais dos bebês. O Brasil está entre os 10 países com o maior número de nascimentos prematuros no mundo, de acordo com o Ministério da Saúde. O intervalo é rápido. Estamos de volta e a gente abre o segundo bloco com um balanço da sessão realizada na última terça-feira. A sessão desta terça-feira marca o início oficial da nova legislatura da Câmara, um retorno para os vereadores reeleitos e começo dos trabalhos em plenário para aqueles que chegam para o primeiro mandato. E como determina o rito das sessões de terça-feira, os vereadores fizeram a apreciação de diversos documentos, entre requerimentos, indicações e moções. Uma pauta extensa com a análise de mais de 800 pedidos. Entre eles, a solicitação para a criação de frentes parlamentares e informações sobre os serviços da Prefeitura, além de cobranças e sugestões para ações de manutenção pública, limpeza urbana, aumento no policiamento, agilidade na oferta de consultas e exames médicos. Já durante o período do pinga-fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para abordar assuntos partidários e de interesse público, os principais temas abordados foram saúde, educação, fiscalização, mobilidade e começo dos trabalhos legislativos.
A primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, utilizou o espaço para criticar o aumento na passagem de ônibus em São José dos Campos. Segundo a vereadora, a nova tarifa, que passa para R$ 6,00, não reflete a qualidade do serviço. De acordo com a Amélia, a população ainda enfrenta superlotação, falta de horários e o sucateamento da frota. A situação do transporte público também foi abordada pelo vereador Lino Bispo. Em um vídeo exibido em plenário, o vereador apresentou depoimentos de moradores que fizeram queixas sobre o serviço. O vereador também comparou o transporte público convencional com o realizado pela linha verde e apontou que é necessário reforçar a logística das frotas, já que a linha verde está circulando com poucos passageiros. Roberto Chagas também trouxe o tema do transporte público para a fala do Pinga Fogo. Em um vídeo, ele mostrou a condição de alguns veículos. Um dos ônibus que circula na região norte estragou e os passageiros foram impactados. Chagas também demonstrou apreensão com as fortes chuvas na cidade. Como apontou o parlamentar, algumas estradas da Zona Norte estão em condições precárias. Já a vereadora Juliana Fraga fez comentários sobre a educação em São José. Ela defendeu a necessidade de acolher os professores eventuais e garantir mais oportunidade a esses profissionais nas salas de aula. A parlamentar reclamou que o município tem convocado poucos professores eventuais e terceirizado o serviço. Outro parlamentar que falou durante o Pinga Fogo foi o vereador Zé Luiz. Ele defendeu a importância do diálogo entre os parlamentares e o respeito mútuo em plenário. Zé Luiz também prestou homenagem aos trabalhos religiosos do padre Mateus Torres, da comunidade católica do bairro Satélite, e repercutiu a sua participação em uma reunião da comunidade Canção Nova. Chegando para o primeiro mandato na Câmara, o vereador Carlos Abranches fez sua estreia no Pinga Fogo. Ele fez um panorama da sua carreira como jornalista e comparou este trabalho à atuação de um vereador. Abranches destacou as bandeiras que irá defender na vida política e disse estar aberto para ouvir a população e defender as famílias joseenses. Assim como Abranches, o vereador Sena também falou pela primeira vez no período do Pinga Fogo. Atuando no primeiro mandato na Câmara de São José, Sena agradeceu pelos eleitores que confiaram em seu trabalho e comunicou que protocolou na Câmara requerimentos para a criação de 4 frentes parlamentares no Legislativo, assim como outros projetos de lei. No tema da fiscalização, o vereador Rogério da Acazem fez cobranças aos serviços de distribuição de água e energia elétrica. Segundo o parlamentar, a região de Eugênio de Melo tem enfrentado problemas com a falta de energia causados por árvores próximas à fiação. Ainda de acordo com a Acazem, a falta de serviços de manutenção também tem levado à interrupção do serviço de água na região. O parlamentar procurou as concessionárias responsáveis em busca de providência. Fernando Petit também usou o período do Pinga Fogo durante a primeira sessão ordinária do ano. Ele pediu mais segurança aos pedestres que usam a Via Jaguari, recém-inaugurada na cidade, e cobrou a construção de um calçamento ao longo da pista, além de radares de velocidade. Outro assunto do parlamentar foi a fila de espera para exames de mamografia, que, segundo o vereador, ultrapassa 1.000 pacientes. Petit também reforçou a necessidade da oferta de transporte adaptado na cidade. Retornando à Câmara para o segundo mandato, o vereador Sérgio Camargo agradeceu aos eleitores e fez um balanço das atividades como parlamentar nesse início do ano. Ele destacou a festa de 90 anos da paróquia do bairro Santana e as comemorações dos 47 anos da fundação da comunidade Canção Nova. Sérgio Camargo também comentou sobre requerimentos apresentados por ele, solicitando informações sobre as contas do Executivo em 2022 e a falta de cobranças de empresas inadimplentes. Cláudio Apolinário foi mais um dos estreantes no Pinga Fogo. No seu primeiro discurso como vereador, ele fez apontamentos sobre o governo federal e criticou a situação econômica no país. O parlamentar também comentou sobre o reajuste da passagem de ônibus na cidade e comunicou que alguns grupos, a exemplo dos estudantes, não serão impactados pelo aumento de 20%. Ainda segundo o vereador, a tarifa do transporte na cidade não sofreu reajuste nos últimos 5 anos. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Agora vamos falar de saúde. Na terça-feira passada, 4 de fevereiro, foi comemorado o Dia Mundial do Câncer. A data foi criada para divulgar informações sobre prevenção,
controle e desmistificar questões relacionadas à doença. O câncer não tem uma única causa, mas de acordo com o INCA, cerca de 90% dos casos estão associados a fatores externos, como hábitos de vida. Para a Bianca, a descoberta do câncer, aos 20 anos, foi um grande choque. Ela foi diagnosticada com leucemia. Com 2 dias de tratamento, ainda sofreu um AVC. Eu fiz a cirurgia de apêndice e nisso constou que estava tudo baixo, as coisas do meu corpo. Plaqueta, tudo. A médica já suspeitou desde aí. Aí quando deu 1 mês e meio, eu comecei com muita dor de garganta, que eu não conseguia nem engolir água, nem comer. Fui para o hospital e desde lá eu fiquei internada. Isso foi dia 1/7 de 2021. A partir daí, Bianca precisou lidar com medo e insegurança. O apoio da família foi fundamental. Minha mãe não saiu do meu lado. Em desde quando eu me internei no hospital, ela ficou do meu lado. E dali ela não saiu. Quando eu tive AVC, ela só teve que sair porque eu fiquei realmente na UTI. Aí ali foi um processo que eu fiquei sozinha. Mas assim, ela não saiu do meu lado. Deu um apoio que tudo... Às vezes eu falava, ai meu Deus, não vai dar certo. Ela, calma, vai dar certo. Calma, filha. Você não acredita em Deus? Deus vai cuidar. Deus está cuidando. A leucemia é um tipo de câncer que se caracteriza pela produção de células anormais que suprimem as células saudáveis. De acordo com projeções médicas, no acumulado de 2023 até o fim deste ano, o Brasil deve registrar mais de 11 mil novos casos da doença. Dia 4 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial do Câncer, uma iniciativa internacional que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento dessa doença que afeta milhões de pessoas. Para o coordenador da área de assistência do INCA, o Dia Mundial do Câncer é uma oportunidade de sensibilizar a população e ampliar o acesso à informação sobre a doença. É um momento que a gente tem a oportunidade de estar trazendo para as pessoas algumas coisas que são muito importantes. Uma é que câncer não é um diagnóstico de câncer, não é uma sentença de morte. Então, está trazendo uma questão de esperança. A gente tem cada vez mais uma proporção maior de pessoas que encaram o diagnóstico do câncer e conseguem ser curados dessa doença, ou conseguem ter um tempo de vida aumentado, uma boa vida com o tratamento oncológico. O tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma, que representa mais de 31% dos casos. Entre os homens, o tipo mais comum de câncer é o de próstata, que acomete mais de 10% da população. Já entre as mulheres, o mais frequente é o câncer de mama, responsável por 10,5% dos casos. Acho que a ideia aqui é a gente saber o que a gente pode fazer, como que a gente pode não ter, fatores de risco e também como que a gente pode se prevenir no sentido de rastreamento, quais são os exames que cada um precisa fazer, em qual idade, para a gente poder descobrir mais cedo. Então, por exemplo, o câncer de mama, se a gente descobre numa fase inicial, a gente tem 95%, 98% de chance de curar. É interessante a gente descobrir o mais precoce possível, para que a gente possa fazer um tratamento mais tranquilo e uma chance de cura da doença bem mais alta. A oncologista faz um alerta. Para ampliar a prevenção e o diagnóstico precoce, é fundamental estar em dia com os exames de rotina e, principalmente, manter hábitos saudáveis. Se a gente consegue cessar o tabagismo, as pessoas param de fumar, a gente diminui drasticamente o número de casos de câncer de pulmão. A vacinação do HPV, eu acho que ela é um bom exemplo, porque assim, em países desenvolvidos que já fazem a vacinação em massa para a população, não tem mais câncer de colo de útero. Sabe? Então, assim, a gente tem algumas doenças que eu posso evitá-las completamente, então não era nem para a gente ter mais essa doença, ou então a gente pode descobrir numa fase bem inicial. E lembra da Bianca que mostramos no começo desta reportagem? Ela segue no tratamento contra a leucemia e mantém otimismo em relação ao futuro. Depois de dias difíceis, conta os dias para a chegada da filhinha. Um sinal de vitória e de dias melhores. Estou muito grata, de verdade, que olha... É gratificante demais, depois de ter passado por tudo que eu já passei e agora esperando minha filha, minha princesinha. Então, eu estou muito feliz mesmo. Ainda no tema sobre saúde, o Brasil está entre os 10 países com maior número de nascimentos prematuros no mundo, de acordo com o Ministério da Saúde. E esse momento delicado afeta a saúde mental dos pais de bebês prematuros. Uma ONG oferece apoio psicológico a essas famílias de forma gratuita e remota.
Quem vê Manuela e Helena assim, felizes brincando com a mamãe Karine, não imagina o quão guerreiras essas pequenas são. As gêmeas de 2 anos nasceram prematuras de 26 semanas e lutaram pela vida durante quase 3 meses, enquanto estavam internadas na UTI neonatal. Foram 72 longos dias de UTI, né, com vários altos e baixos, várias complicações normais, né, de uma UTI neonatal. Foi bem desesperador, assim. Foram dias e noites acordadas em uma rotina intensa de hospital, privação de sono, medo e a incerteza sobre o estado de saúde dos bebês eram sentimentos constantes da mãe Karine, um período exaustivo mental e fisicamente. O medo, né, que é o tempo todo rondando, medo de acontecer alguma coisa, medo de o boletim não ser bom, né, não ser positivo. O relato da Karine é comum entre mães de prematuros. A espera por notícias sobre o quadro de saúde dos bebês afeta o emocional dessas famílias. É o que explica a psicanalista e coordenadora da ONG Prematuridade.com. Uma mãe que tem um bebê na prematuridade é uma mãe que ela está vivenciando um luto. Então, esse luto é de quê? Um luto que ela não pôde vivenciar, né? Vou botar um exemplo que elas falam muito. Fazer a malinha do bebê. Fazer o chá revelação. Dentro já quando esse bebê nasce, essa mãe muitas vezes não vê o seu bebê. Eu digo que essa maternidade prematura, ela tem um potencial de adoecimento muito grande. Por isso, acolher os pais de bebês prematuros neste momento tão difícil e delicado é importante. Reconhecendo isso, a ONG Prematuridade.com oferece atendimentos psicológicos gratuitos desde 2022, de forma remota. Quem quiser fazer parte, é só entrar no nosso site www.ongprematuridade.com, ir ao Núcleo de Saúde Mental, lá tem um link, né, onde a mãe ela se inscreve, né, nós iremos fazer contato e nós iremos escutar esta mãe. O Brasil está entre os 10 países com maior número de nascimentos prematuros no mundo, de acordo com o Ministério da Saúde. A prematuridade acontece quando o bebê nasce antes das 37 semanas de gestação. Em São José dos Campos, de janeiro a setembro de 2024, 4.226 bebês nasceram prematuros, de acordo com a Secretaria de Saúde. A unidade neonatal do Hospital Municipal da cidade é referência na região no acompanhamento de recém-nascidos de 24 a 37 semanas, considerado a casa dos bebês prematuros. Helena e Manuela, tão pequenas, mas tão fortes, venceram os dias difíceis na UTI. Hoje, vivem a infância cheias de saúde e rodeadas de amor. Um exemplo de fé para outras famílias que passam pela prematuridade. É difícil, é muito difícil, não é fácil. A todo momento você pensa que você não vai conseguir, né, que você não vai dar conta, mas dá. Eu falo que elas são 2 guerreiras, né, que assim, elas superaram cada minuto da vida delas desde nascida e assim, elas estão prontas para enfrentar o mundo, para o que daí vier, que não tem tempo ruim. E continuamos falando de saúde mental. O número de atendimentos a pacientes com transtornos psíquicos, como depressão e ansiedade, registrou alta de 60% na rede pública de saúde do Vale do Paraíba. O dado revela a urgência da adoção de políticas públicas de prevenção e tratamento. José Ricardo, de 40 anos, é assistido pelo CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial em Saúde Mental, desde 2005. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e, a partir dali, passou a participar das terapias oferecidas pelo serviço. Foi durante o tratamento que descobriu a paixão pelos tapetes, que aprendeu a confeccionar em uma das oficinas. Meu pai levou lá na UPA de saúde mental. Na UPA de saúde mental eles puseram remédio, o remédio não deu muito certo e tudo mais. Aí eles falaram assim, vamos levar lá para o CAPS Sul, em 2005, vamos levar lá para o CAPS. Aí levamos para o CAPS, eu passei com a doutora Daniela. Aí os tratamentos, o trabalhinho aqui no CAPS também, essas coisinhas, eu gosto de participar. Né? O CAPS foi criado em 2003 e é um serviço de referência para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses e neuroses graves. No centro,
são realizados atendimentos psicológicos, grupos terapêuticos, oficinas e acolhimentos. O plano terapêutico, ele pode incluir grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas, atendimento individual e atendimento em grupo ou familiar, tá? Entre os serviços que a gente oferta, temos oficina de culinária, oficina de mosaico. O número de atendimentos de doenças e transtornos mentais aumentou 60% no Vale do Paraíba de janeiro a novembro de 2024, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. No mesmo período de 2023, foram registrados 10.708 atendimentos contra 17.108 no ano passado. E a gente atrela muito essa questão ao desemprego, à pandemia da Covid, o aumento do número de horas em jogos eletrônicos, na internet, questão de trabalho também, a tripla jornada, a dupla jornada de trabalho, e algumas questões sociais também e econômicas. Os principais diagnósticos foram ansiedade e depressão. De acordo com essa psicóloga, os transtornos se tornaram mais comuns após a pandemia. A gente percebe que a pandemia trouxe, além do aumento no número de casos de ansiedade, de depressão e de outras formas de sofrimento psicológico, a pandemia trouxe também um espaço, possibilitou que a gente falasse mais sobre saúde mental e que as pessoas pudessem procurar ajuda, de uma maneira com menos preconceito, com menos estigmas, relacionados a esse cuidado. Então, isso ampliou muito a procura pelo cuidado em saúde mental. E pedir ajuda é o primeiro passo para começar o tratamento. Além dos atendimentos nos CAPs, outra alternativa é buscar atendimento de especialistas. Algumas universidades oferecem apoio especializado à população por meio dos cursos de psicologia. O serviço costuma ser gratuito ou com preços mais acessíveis. O Serviço Escola de Psicologia Aplicado, CEPA, é um serviço gratuito, aberto à comunidade. As pessoas que queiram acessar o serviço, é só entrar em contato nos nossos telefones. Então, o telefone 3947-1262 e o nosso WhatsApp também nós atendemos, é o 99655-8017. É um atendimento que é semanal e contínuo, então é uma terapia que dura 12 sessões ao longo do ano. Além disso, se houver necessidade, essa pessoa é avaliada para continuidade também e fazer encaminhamentos futuros. Além disso, também nós temos o plantão psicológico. O plantão ele funciona numa modalidade de atendimento emergencial. Então, aquelas pessoas que não estão inscritas no atendimento semanal, mas sentem essa necessidade de ter um primeiro acolhimento emergencial, elas podem buscar o plantão também. O plantão ele acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 5 e às 6 da tarde. E para o José, o acolhimento do CAPS fez toda a diferença no tratamento da esquizofrenia. Graças ao atendimento, hoje, ele convive melhor com o transtorno. O medicamento acertando já ajudou. E o tratamento da terapia ajudou bastante. Agora um alerta sobre os cuidados necessários para evitar a dengue. Em 2024, São José dos Campos registrou 98 mil casos da doença. E como estamos no verão, com dias quentes e chuvosos, a proliferação do mosquito transmissor é favorecida. Por isso, os cuidados precisam ser redobrados. O voo inaugural do drone mostrou a nova arma de combate à dengue em São José. A ferramenta faz parte da campanha de enfrentamento da doença e será usada na aplicação de inseticidas biológicos em lugares de difícil acesso. Bom, boa tarde. São novas tecnologias que a gente traz aqui para São José, trazendo inovações para que a gente consiga cada vez mais enfrentar em relação à dengue. O drone tem dois objetivos. Um deles é a nebulização, ou seja, em áreas que a gente não consegue adentrar com os nossos agentes. Nós também fazemos agora via drone, ele faz toda essa nebulização em áreas que a gente acaba não conseguindo via pessoas. E também tem a função de monitoramento. Ele consegue criar, inclusive, polígonos via inteligência artificial, mapeando os principais locais, pontos estratégicos que nós precisamos fazer ações mais imediatas. O novo recurso foi apresentado durante coletiva de imprensa na Prefeitura, que contou com a presença de parlamentares. O presidente da Câmara, Roberto do Eleven, e os vereadores Zé Luiz, Marcelo Garcia, Gilson Campos e Marcão da Academia acompanharam os números e o planejamento apresentado.
Até agora, a cidade tem 173 casos confirmados da doença, além de pouco mais de 3.400 notificações. O nosso sistema de câmeras ele tem todo um papel, principalmente para a segurança pública, um sistema de inteligência, mas também vamos utilizar, já utilizamos hoje já em alguns pontos, mas agora com esse novo contrato a gente vai conseguir aí, posso garantir aqui, de cobrir 100% de todos os pontos da cidade, com esse tipo de fiscalização também, que é o descarte irregular. Nós já nos preparamos também com compra de insumos, materiais e medicamentos, para que a gente possa, não ter falta nenhuma e também não deixar para comprar de última hora. Então são várias ações. O tiro de guerra também está nos ajudando muito, tanto o DCTA também com ações internas, o tiro de guerra com aqueles, os meninos lá nos ajudam nas ruas também, em fiscalização. Medidas como a distribuição de repelentes para idosos em áreas consideradas de risco também fazem parte do plano, que vai contar com outras secretarias, como Educação, Manutenção da Cidade e Proteção ao Cidadão. Um exército de pessoas, de servidores, todos eles à frente, junto à Secretaria de Saúde, para que a gente consiga enfrentar a dengue, e todas essas secretarias participando, convidando a sociedade civil, convidando as lideranças da cidade e também a toda a população. A participação da Câmara é vista como essencial para o enfrentamento da doença. Nós aqui como vereadores poder contribuir, ajudar, orientar, colocar projeto de lei, como já tem a lei que foi aprovada na Câmara, de quando você tem um terreno, por exemplo, que está lá abandonado e tal, e não faz a limpeza, mesmo notificado 1, 2, 3 vezes pela prefeitura, a prefeitura ela pode entrar nesse terreno, fazer a limpeza, e o custo dessa limpeza vai direto para o IPTU daquele proprietário. Então, assim, a Câmara contribuindo também com as ações que pode ajudar muito na questão da prevenção. A educação, por conta que as crianças vão levar isso para dentro de casa, vão trabalhar junto com os pais, vão mexer ali com a comunidade, a imprensa que pode levar de uma maneira maior para todos os outros bairros, e também nós, do Poder Público, a Câmara Municipal, através dos seus meios de comunicação, tem um papel importante e de aderir também a essa campanha, que essa informação pode salvar muitas vidas. Os vereadores também veem o engajamento da população como fundamental para o controle de casos de dengue em São José. Não é uma pessoa só que vai resolver o problema, precisa da união do poder público, das entidades e principalmente dos moradores. A gente sabe que 75% dos focos de dengue são nas residências, então se a população não se unir junto às ações do poder público, fica difícil combater o mosquito aí, né? E nós ouvimos o prefeito e vários secretários, o principal secretário da Saúde, que está bem otimista, todo um aparato para que realmente se comece esse trabalho de combate à dengue, e nós da Câmara Municipal estamos bem imbuídos nessa questão, e não só o poder público, mas pedimos aí a conscientização de todo cidadão para fazer a sua parte. Realmente não queremos nenhum óbito na nossa cidade e vamos lutar para isso. O objetivo da campanha de enfrentamento é evitar que um cenário como o do ano passado se repita. Em 2024, São José teve 98.275 casos de dengue e 116 mortes foram confirmadas. E março é mês de chuvas, condição ideal para o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por isso, essa médica infectologista reforça que o cuidado agora é essencial. A dengue é um desafio de saúde pública, que a gente tem que estar sempre alerta, principalmente porque envolve a todos, Envolve a comunidade, envolve os hospitais, envolve montar uma rede de assistência, e o combate ao mosquito, que é o transmissor dessa doença viral aguda, ele é o foco principal nesse momento que a gente está, que é um momento não só de chuva, mas de muito calor, que são as condições que realmente o mosquito se reproduz, O trabalho casa a casa acontece desde janeiro. Os agentes de combate a endemias estão nas ruas para identificar áreas de infestação do mosquito e orientar os moradores. Quem já teve dengue sabe o quanto é importante redobrar a atenção. Meu filho, combater a dengue para nós é tudo na vida. Porque eu peguei dengue, eu sei como que eu sofri. Fiquei 2 meses ruim. Tomei 2 litros de sangue, quase morri. Então a importância para mim é essa aí. É importante, o meu filho pegou semana passada, só que a dele veio meio fraca, mas ele pegou. Semana passada o Elvis está se tratando ainda.
Pegou 7 dias de atestado, está voltando a trabalhar, acho que voltou ontem. Perfeito. Quando se trata da dengue, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, com a dengue é. Vamos matar esse mosquito. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco eu te mostro uma reportagem com dicas de museus aqui da nossa cidade. É daqui a pouco. Voltamos com Semana Legislativa e para começar o último bloco vamos falar de economia. Você percebeu que aquele cafezinho que quase todo brasileiro ama está mais caro? Em 2024, a alta foi de 40%. E especialistas afirmam que eventos climáticos extremos contribuem com o aumento no preço. O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil. Mas no último ano, os brasileiros encontraram mais dificuldade para colocarem o cafezinho na mesa. Em 2024, o café ficou 40% mais caro, um aumento maior do que o esperado pelos economistas. E o preço que nós vemos hoje nas prateleiras é reflexo de um grande vilão: o clima. Cada variedade tem uma necessidade de uma temperatura específica, de uma quantidade de precipitação, uma quantidade de água, umidade do solo. E quando isso não acontece nesse período exato, gera-se uma anomalia na produção. Então, se a gente considerar um café arábico, ele tem uma temperatura ideal de 18 a 23 graus. Quando a gente tem episódios, como a gente teve em 2024, de aumento de temperatura da faixa de 3 a 5 graus nas maiores regiões produtoras do café no Brasil, a gente tem uma incorrência na qualidade. Então, há uma redução da qualidade desse café. Esse especialista em sustentabilidade diz que o aumento do valor pode ter duas explicações mais diretas. A primeira é o prejuízo na colheita por causa das condições climáticas. A segunda é o próprio custo com alternativas para salvar a safra. Existem alguns eventos que, mesmo com custos, você não consegue salvar. Então, se a gente tem o que aconteceu em 2021, né, que foi muito claro na produção do café, a gente pode citar o município de... eu lembro que foi Patrocínio, eu acho que em Minas Gerais teve mais de 80% da perda da sua produção total. Então, houve um episódio de geadas, e essa foi geadas muito severas, e aí comprometeu toda a produção. Se eu tenho um período muito chuvoso em determinado período, tem uma possibilidade de proliferação de pragas. Então, acontecem incidências da broca, da ferrugem, porque eu tive um determinado período com uma incidência de umidade muito maior, e aí eu tenho uma possibilidade de pragas. E aí eu vou usar algumas medidas para tentar combater as pragas, né? Então, o uso de defensivos para isso, e aí a incidência de custos. Então, no final das contas, não tem muito como fugir, né? O aumento no café afeta toda uma cadeia produtiva. O Ramon tem uma marca de café gourmet desde 2021. Um ramo desafiador. Desde que abriu o comércio, enfrenta as altas nos preços todos os anos. De 2021 para cá, foram os grandes aumentos que tiveram na saca do café. Ou seja, eu dei azar, né? Eu tive que driblar, eu mudei muito de fazendas para poder driblar essa parte de valores. Juntar com outros empreendedores do meio do café, donos de cafeteria, donos de marca de café, assim como eu, para que a gente juntasse e comprasse grandes lotes para tentar amenizar esse impacto no nosso bolso. Por conta de tantas oscilações nos preços do café, o Ramon já até pensou em desistir. Com certeza, principalmente agora, de 2024 para 2025, que a gente sofreu um grande baque aí, um valor bem forte, principalmente por questões climáticas, né? Então, eu estou tentando bolar formas de driblar e amortizar esse valor final para o consumidor, para que eu consiga realmente girar o meu produto no mercado, né? Mas, pelo menos nos próximos meses de 2025, a expectativa é diferente. Esse economista destacou um cenário positivo para uma possível queda no preço do café. Foi bastante exagerado esse aumento. Nós nunca tivemos esse tipo de aumento, essa porcentagem tão alta, né? Agora, temos que, não tem jeito, vamos ter que tomar cuidado pelo menos aí até março. Eu acredito que a partir de março, em abril, vem uma safra aí nova, né? Então, possivelmente, tem uma oferta menor e o preço deve cair. E tem como substituir o café? Convenhamos que, para quem gosta, ele é quase insubstituível.
Então, o que esse economista aconselha por enquanto é pesquisar preços. A pesquisa é muito importante, que a gente vê nos supermercados, né? A diferença de preço muito grande entre os supermercados e entre os produtos. Então façam a pesquisa, antes de comprar, façam a pesquisa para ver realmente a questão do preço. E tomem cuidado, porque as empresas agora vão começar a lançar produto a quantidade menor. Então, um preço menor, uma quantidade menor também. Então, não se deixe enganar por isso aí. E as primeiras parcelas do IPTU aqui da cidade vencem entre os dias 17 e 21 de fevereiro. Este ano, o valor teve um reajuste de 4,84%. É possível pagar o imposto à vista, com desconto ou parcelar em 10 vezes. Nesta reportagem, tiramos algumas dúvidas sobre o IPTU. O mês acabou de começar e o seu Júlio já está de olho na data de pagamento das contas. O IPTU vence no dia 20 de fevereiro, mas ele não quer correr o risco de atrasar. Tudo certinho, não deixo nada para trás. Eu organizo todo o pagamento meu, somente de imposto, né? Deixo separado e pago tudo junto. Nunca atrasado. Quando se trata de uma locação, o contrato de aluguel deve determinar o responsável pelo IPTU. Mas não é o caso por aqui. Como é o proprietário, o seu Júlio fica responsável pelo pagamento. E já são 30 anos de pontualidade. Tudo é pagado tudo antes. Tudo organizado. Tem tudo, os recibos, tudo marcado. Igual, por exemplo, ano passado, desse ano, está tudo certinho aqui. Entendeu? Vê se eu pago tudo antes, se Deus quiser. O IPTU é um imposto sobre propriedades imobiliárias urbanas e é destinado à manutenção da infraestrutura pública. O carnê físico geralmente chega em casa, mas também pode ser emitido na internet. Basta entrar no site da prefeitura, rolar a página e clicar em IPTU e tributos de imóveis. Depois você escolhe a primeira opção, Pagar IPTU 2025. Com a inscrição imobiliária em mãos, você tem acesso ao carnê digital na hora. O cálculo do imposto leva em consideração o valor venal do imóvel. Ele é baseado na localização e também no tipo de uso, que pode ser comercial ou residencial, por exemplo. Para esse ano, o valor do reajuste do IPTU foi de 4,84%. Então, atenção para as formas de pagamento. O vencimento da cota única ou da primeira parcela acontece entre 17 e 21 de fevereiro. À vista, tem 7,5% de desconto. Já o parcelamento pode ser feito em até 10 vezes. O pagamento pode ser feito em bancos, lotéricas, internet ou Pix. Esse economista aponta que disponibilizar alternativas para a população é uma estratégia eficaz para assegurar uma das principais fontes de receita da cidade. Então isso dá ao município uma capacidade de planejamento, né? E uma capacidade de planejamento que não depende das condições econômicas, como outros tributos dependem, da atividade econômica, né? Depende de eu ter a propriedade daquele imóvel, né, da propriedade daquele espaço. Então, isso é uma receita prevista e muito bem-vinda para o município, né? A isenção do IPTU pode ser concedida para aposentados ou pensionistas de baixa renda, imóveis religiosos ou assistenciais e propriedades de baixo valor venal. O pedido deve ser feito até o vencimento da primeira parcela, depois do recebimento do carnê. O não pagamento do imposto tem uma série de consequências, como multa e juros, inscrição na dívida ativa, impossibilidade de venda e cobrança judicial, que pode resultar em execução fiscal como forma de garantir a quitação. Por isso, o economista reforça: estar em dia com o IPTU evita complicações financeiras e também contribui para o desenvolvimento da cidade. A lei estabelece, em primeiro lugar, sem dúvida, né? Eu estou pagando um imposto sobre uma propriedade urbana, né, que eu tenho. Eu espero que haja melhorias, né, na cidade em si, para justamente a gente ver a destinação daquele recurso. Mas a lei prevê também outras distribuições, né, que está no orçamento da prefeitura, está estabelecido de como essa receita é distribuída. E nós, como munícipe, devemos fiscalizar isso, porque o Poder Legislativo, né, que aprova essa lei em si, né, ela estabelece a governança, a forma de como a gente deve se comportar. E para tudo isso existe trâmite legal que o munícipe pode recorrer quando ele achar ou
por uma questão de bom senso, uma questão de zelo, né, que aquela destinação não está atendendo aquilo que é o pressuposto em lei. E para finalizar a Semana Legislativa de hoje, que tal aproveitar o fim de semana para curtir um museu? Você sabia que São José tem 9 museus? Pois é, são espaços de entretenimento que apresentam a cultura regional. A representação da Casa da Farinha de Mandioca no Museu do Folclore remonta uma tradição antiga da cidade. Uma cultura que nasceu longe, em Pernambuco, mas que hoje faz parte do patrimônio cultural joseense. Ela representa uma coisa que para a gente é muito cultural e muitas pessoas se reconhecem no que está representado nessa engenhoca, que é o processo da farinha de mandioca, né? De preparar a farinha de mandioca. Desde ali da colheita da mandioca até descascar a mandioca, a prensa, todos os processos da farinha de mandioca estão representados nessa engenhoca e ela se movimenta. Aqui são preservados os saberes e fazeres da região. O espaço de celebração da cultura local é dividido em salas. Essas peças mostram a relação do homem com a natureza e as tecnologias usadas através dos anos. Já aqui o foco é a diversidade da fé demonstrada através dos santos. Essa daqui é a Sala Festas. Ela traz um pouco das folias e celebrações que fazem parte da trajetória da cidade e também da região. Mas tem ainda a Sala Identidades, a Sala Religiosidades e até um espaço dedicado a exposições temporárias, o que mostra que a cultura é viva e segue sempre em movimento. A brinquedoteca é cheia de experiências para as crianças e a biblioteca oferece um universo de conhecimento. Juntos, esses espaços proporcionam reflexão e dão a todos a oportunidade de conhecer um pouco mais a si mesmos. A ideia é que durante esse percurso as pessoas possam reconhecer o que para elas é importante enquanto patrimônio, né? E às vezes são coisas tão simples, tão cotidianas, como um crochê, uma peça de barro, um adereço religioso, né, uma representação de festa popular. E aí cada um nesse percurso vai encontrando o que diz respeito a si, né, e conectando com a sua própria memória. Então, a partir desse reconhecimento dessa importância, existe também o reconhecimento da própria identidade e valorização do seu saber, né, cada um como mestre dos seus próprios saberes, né. A história está espalhada por São José. O Parque Vicentino Aranha, por exemplo, proporciona uma viagem no tempo. Toda a estrutura preservada relembra a fase sanatorial da cidade. Já o Memorial Aeroespacial Brasileiro mantém vivo o legado da aviação, desde os primeiros experimentos até os avanços tecnológicos mais significativos. Tem ainda o Museu de Arte Sacra, o Museu de Esportes e até mesmo o Museu do Lixo. E agora me diz uma coisa, o que você acha de aprender brincando, se divertindo? Parece uma boa ideia, né? Pois é, essa é a proposta do Museu Interativo de Ciências. Aqui, por exemplo, a ideia é bem simples. Eu tenho que passar essa argola por toda a barra sem encostar. Senão, a luz acende. Vamos tentar? Vamos lá? É bem difícil, viu, gente? Para conseguir, tem que testar, tem que tentar bastante. A brincadeira permite um aprendizado rápido sobre circuitos elétricos, condutividade e a importância do controle e precisão. Atividade que deixa o conhecimento mais lúdico. O nosso museu ele é mais interativo, né? E a gente tem como objetivo aproximar a ciência do público geral, deixar de uma forma mais dinâmica e atrativa, né? Porque a gente fala em ciência, pensa em algo muito sério e aqui tá para mostrar que não é assim. Tem ainda alguns fenômenos visuais, como a fumaça do canhão de brinquedo e a formação de um turbilhão, além de curiosidades como a bicicleta geradora de energia. Com experiências recreativas, o MIC mostra que a experimentação também é um caminho para a descoberta. Isso acaba atraindo bastante atenção porque a gente está aqui para mostrar não só o produto, né, mas o processo que levou à criação de coisas tecnológicas de hoje em dia. Então, eu acho que isso que acaba aproximando mesmo do público. E para quem se interessou, no site da Prefeitura você encontra informações sobre dia e horário de funcionamento dos museus. Então, acesse sjc.sp.gov.br e bom divertimento! É isso, pessoal. Essa edição do Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
Espero que você tenha aproveitado as informações. Ótimo fim de semana!